Nós vamos rapidamente compreender um pouco sobre a purificação, seu sentido, não apenas como costume, mas também o efeito dessa purificação nos dias de hoje. Para entendermos esse efeito, precisamos compreender um pouco da história bíblica, dos conceitos bíblicos dentro da lei, até chegarmos ao poder do sangue de Jesus. Amém? Eu escolhi um dos textos, são vários textos, porque achei muito importante, até porque esse texto fala sobre o nascimento do menino e o nascimento da menina. Amém? Levítico capítulo 12, versículos de 1 a 8. Levítico capítulo 12, versículos de 1 a 8. E disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Assim como nos dias da impureza da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois permanecerá ela 33 dias no sangue da sua purificação. Em nenhuma coisa sagrada tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, então será imunda 2 semanas, como na sua impureza. Depois permanecerá 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, seja por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano para holocausto, e um pombinho ou uma rola para a oferta pelo pecado, à porta da tenda da revelação, ou ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor, e fará expiação por ela. Então ela será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se as posses não bastarem para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação por ela, e ela será limpa. Amém? Glórias a Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Levítico, e nós vamos rapidamente passar por alguns textos, passar por alguns versículos, e vamos entender um pouco o conceito da purificação. Quando se fala de purificação, a primeira ideia é: só pode ser purificado, só exige um ato de purificação aquilo que está sujo, aquilo que está imundo. Glórias a Deus, amém? Bem entendido assim. Porém, a purificação era uma exigência. No texto que nós acabamos de ler, nós estamos vendo Deus exigindo que haja uma purificação para a mulher que viesse a gerar um filho ou uma filha. No caso, o menino, esta mulher, então, ela teria que ficar um período de aproximadamente 33 dias, separada, sem poder tocar em nada que fosse para adoração, exaltação ao Senhor, ou até mesmo para a oferta ao Senhor. Esse menino era também separado por 7 dias, em que ele ficaria também no ato de purificação, e após o 7º dia, esse menino seria circuncidado. O que é a circuncidação, apóstolo? O menino cortava o prepúcio. Creio que não vou constranger ninguém, é quando pegava o pênis do menino e havia uma pele, há uma pelezinha no pênis do menino, então aquela pele é cortada. Isso é chamado de circuncidação. A menina nos lábios vaginal
também era cortado. Mas a lei ditava que só o menino poderia passar e deveria passar por isto. Esse menino era levado no 7º dia para o templo, para a tenda, e ali o sacerdote recebia esse menino e ele era circuncidado. É muito importante também entender que você vai perceber, falou aqui o nosso diácono Djalma muito bem, sobre oferta. Para todo o período de purificação, todo aquele que se apresentava diante do Senhor para purificar a si, purificar alguém da sua família, purificar um animal, purificar alguma coisa que adquiria, deveria levar a Deus uma oferta. Exigência do Senhor, quando não um cordeiro, ou pombas, ou uma rola, ou enfim um novilho, segundo a posse daquela pessoa, daquela família. Quando aquela pessoa tinha pouca posse, ela então precisava apresentar ao Senhor aquilo que ela podia apresentar. Hoje tem alguém podendo apresentar a Deus alguma oferta de adoração, de louvor? Levanta a tua mão, adore, exalta e glorifica ao Senhor. Amém ou não amém? Então é necessário entender que a purificação era uma exigência de Deus. Por quê? Porque Deus é Kadosh. O que é Kadosh, apóstolo? Kadosh significa santo. Diga, Deus é santo. Você pode olhar para alguém e dizer, Deus é santo. Mas Deus não é santo no sentido da santidade que nós entendemos. Quando achamos que pecamos e pedimos perdão a Deus e nos separamos para Deus e já estamos santificados. Deus é santo na sua essência. Deus é santo no seu ser. A santidade de Deus é perfeita. Diga, santidade perfeita. Você pode dizer com força, diga, santidade perfeita. Deus é o único ser que tem a santidade perfeita. Nós nos santificamos, nós nos consagramos, mas já herdamos em nós a semente do... Quem completa? O culto acaba 21 horas, eu posso esperar até 21 horas, porque se você não conseguir completar isso, nós temos que voltar para a escola bíblica. Nós herdamos, pastor Márcio, vou logo para os pastores, nós herdamos, pastor Márcio, a semente do... Aleluia, glória a Deus, viu? Tem que ir logo para o pastor, né? Que se ele não souber, do pecado. Diga para alguém, você herdou a semente do pecado. E Paulo disse, assim como por um homem entrou o pecado do mundo... Não é? Adão, primeiro homem, pelo segundo, Jesus, entrou o quê? A justificação. Levante a tua mão, porque isso é muito importante. Adore a Deus, porque quando o diabo se apresenta a Deus para tentar te culpar pelos seus pecados, Deus faz o diabo lembrar que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Levante a mão, adore e glorifique o nome do Senhor. Quando é que era necessário? No caso aqui, quando a mulher gerava um filho. Parece estranho para nós, no século 21, nos dias de hoje, uma mulher se considerar imunda porque gerou um filho. Por quê? Simplesmente pelo ato de sangrar, pelo ato de ter sangue. O sangue sempre foi muito importante na visão espiritual, na visão... Eu não gosto de usar esse termo, mas eu vou usar para você entender, religiosa. O sangue sempre foi importante. Não somente quando a mulher gerava e sangrava, mas também no ciclo menstrual da mulher, quando ela precisa ficar 7 dias o quê? Separada, sem poder tocar em nada, ou ser tocada no ato sexual. Isso não é de agora, amém? Não apenas por questão de higiene, mas Deus que é sábio, diga, Deus é sábio, amém? Ele então, por estar limpando a mulher, e o que está saindo pode também causar inflamação no homem, no ato sexual, amém ou não amém? Aleluia, meu Deus, tem gente... Amém ou não amém? Tem gente, meu Deus... Diga, estamos no século 21. Vou para descontrair. Um pai esperou a filhinha de 5 anos chegar em casa. A filhinha não, o filhinho de 5 anos chegar. Filhinho, senta aqui.
eu quero ter uma conversa muito séria com você. Você já vai fazer 6 anos, já é um homenzinho, e eu preciso falar de algo muito importante com você antes que você aprenda lá na rua. De que, papai? Eu quero falar de sexo. De sexo? O que o senhor não sabe para eu te ensinar? Eles sabem mais do que a gente. Amém ou não amém? Cuidado quando seus filhos estiverem muito sozinhos com o celular. Amém ou não amém? Então, queridos do Senhor, não se constranja, porque igreja também é lugar de aprender sobre essas coisas. E, claro, com muito respeito, com muito cuidado e com muito interesse, diz, e tornar o assunto cada vez mais espiritual e próximo de Deus. Amém? Então, traz uma informação também ao homem. E Deus, sabedor dessas coisas, cria a lei também da purificação para a mulher que menstrua. Amém ou não amém? Então, nesse caso, o homem, o rapaz, o menino ao nascer, a criança era separada durante 7 dias, a mãe durante 33 dias. A menina ao nascer seria agora 14 dias e 2 semanas no caso, e a mãe 66 dias. Por quê? Deus não faz acepção de pessoas. Porque para os hebreus, quando nascia um homem, um menino, aquele menino iria se tornar o quê? O sucessor. Quando nascia um menino, ele seria mais um guerreiro da família, ele seria mais um provedor da família, ele seria mais um representante da família, o sucessor da família. A menina, quando nascia, ela já não tinha essa característica de ir para um campo de batalha, de ir para uma lavoura, ou até mesmo de representar a família diante de uma cama muito mais importante. Por isso que o menino sempre foi mais importante, mas para Deus não há acepção de pessoa. Então olha para o menino, a menina que está perto de você e diga assim, você também é muito importante para Deus, não se sinta menor. Amém? As mulheres, cadê as mulheres que estão aqui? Diga glórias a Deus. Vocês são valiosas, preciosas, e todo o tabu já caiu por terra em nome de Jesus. Amém? Então levanta a tua mão e diga, eu sou poderosa. Oh glória, olha os homens olhando para você e rindo, ó. Aleluia. Eu quero mostrar um outro texto para você. E quero que você entenda o quanto é importante a gente entender sobre a purificação. Não quero ser prolongado. Quando um leproso se tornava impuro, ou seja, perdoe-me, quando alguém se tornava leproso, adquiria a lepra, o que acontecia? Ele tinha que ser retirado quem completa? Do arraial, da sua comunidade, afastado da sociedade. E ele era considerado imundo, porque a sua pele agora está acometida de lepra. Nós adoramos ao Senhor aqui, cantamos, exaltamos ao Senhor, falamos sobre quem? Sobre Naamã. Naamã era um general sírio. Naamã era alguém de um alto escalão, era um comandante de um grande exército, o exército sírio, um homem que ganhava muitas batalhas, que vivia com a sua armadura, mas quando chegava em casa se via derrotado pela lepra. E em uma das grandes conquistas, os sírios então, além de matar muitas pessoas e destruir muitos lares em Israel, levam um escravo, uma menina. E então essa menina agora está trabalhando na casa de Naamã. E então o que acontece? Ela percebe, ela consegue ver de alguma forma a lepra de Naamã. E ela chega para a esposa de Naamã e diz, minha senhora, se o meu senhor fosse a Israel e falasse com o homem de Deus, que é no caso quem?
Eliseu, o profeta Eliseu, ele certamente seria curado. Deus levante muitas meninas no pilar para falar isso para as pessoas. Se você for para a igreja do Senhor Jesus, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser salvo, você vai ser transformado. Que Deus levante bocas como a boca dessa menina, que exaltou a Deus, que fez da sua fé uma ferramenta para a salvação daquele homem. Eu abro um parênteses, Deus está te usando lá no seu trabalho? Alguém uma vez me perguntou, trabalhando na casa de uma pessoa espírita, e muitas vezes tendo que limpar até as imagens em que essa pessoa tinha como Deus, e veio me procurar e disse: apóstolo, eu não sei mais o que eu faço, eu acho que eu vou pedir as contas, eu não me sinto bem limpando aquela imagem, aquelas coisas, aquelas oferendas, aquelas velas. E eu perguntei: você já falou de Jesus para essa pessoa? Não falei, não. Então não é a hora de você sair. Você precisa falar de Jesus. Você precisa mostrar a luz. Você precisa, Deus te colocou naquela casa para você levar a luz para aquele lugar. E graças a Deus, e é uma senhora, e ainda é membro aqui da igreja. Aquela pessoa começou então a falar de Jesus, a amar mais, a demonstrar Jesus, e conseguiu já orar por aquela patroa, e o nome do Senhor foi glorificado. Diga para o teu irmão: não seja um crente 007, meu irmão. Você não seja um crente secreto. Você tem que ser usado pelo poder de Deus em qualquer território que Deus colocar os teus pés. Deus vai abrir a tua boca e você será um profeta de Deus naquele lugar. Se você crê, levante a tua mão e glorifique e exalte o nome do Senhor, porque há muitas lepras que precisam ser curadas, retiradas do corpo de pessoas, e Deus vai usar você como usou aquela menina para a glória de Deus. Então Naamã foi ao profeta, mas foi cheio de orgulho, cheio de soberba, achando que o profeta iria recebê-lo com um tapete vermelho. O profeta nem o recebeu, mandou um servo e ele ficou muito aborrecido. Que acha esse profeta que sou eu um general? E o serviçal de Naamã disse: meu senhor, se o profeta tivesse lhe pedido alguma coisa impossível, vá lá, banhe-se no Jordão, vai lá, mergulhe por 7 vezes. E Naamã mergulhou por 7 vezes. 7 significa o número da perfeição, por 7 vezes, e ele foi curado. Levante a mão e diga: melhor é obedecer do que sacrificar. Diga: a obediência é a porta do meu milagre, a obediência é a chave da minha vitória. Obedeça o que Deus está mandando e você vai receber a vitória para a glória de Deus na tua vida, em nome de Jesus. O leproso tinha que ficar afastado. Existia um lugar chamado Cidade dos Leprosos, em que ali eles ficavam, escondidos nas cavernas, nas montanhas. E quando o leproso saía dessa localidade e por alguma razão fosse à cidade, ele tinha que andar com um sino na mão e gritando. Antes de entrar na cidade, ele já entrava gritando: leproso, leproso. E as pessoas saíam correndo, entravam dentro de casa. E por quê? Porque a lepra era contagiosa, para não se tornarem imundos como o leproso. Nós também éramos assim, espiritualmente falando. O pecado é como uma lepra. O pecado é como uma lepra. E o diabo quer que nos sintamos leprosos. Mas o sangue de Jesus Cristo justo nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos sarar de toda a imundícia. 1 João capítulo 1, versículo 9. Levante a tua mão e receba a purificação do sangue de Jesus na sua vida. Mas antes de chegar no sangue de Jesus, nós vamos entender que Deus, o próprio Deus, purificava as pessoas por meio da sua apresentação aos sacerdotes. Essas pessoas tinham que se apresentar ao sacerdote para serem purificadas com uma oferta. Outra razão que exigia a purificação é quando alguém morria.
quando alguém morreu alguém aqui agora, e de repente a irmã Simone vem, coloca a mão sobre esse cadáver, ela se tornaria imunda, ela não poderia entrar no arraial novamente, enquanto ela não se purificasse. Morreu um animal, e você coloca a mão sobre aquele animal que está morto, você se tornaria imundo, teria que se apresentar diante do sacerdote, diante do tabernáculo ou diante da tenda, não poderia nem entrar, e o sacerdote ia apresentar sua oferta para que você fosse purificado. Pense, meus irmãos, se nós ainda estivéssemos debaixo da lei, esse lugar ia ficar pequeno para tanto animal. Você consegue visualizar isso? Pense no lugar de carro, quantos animais teriam que ter ali fora. Mas sabe o que Jesus está lhe dizendo? Eu já paguei a sua dívida, eu já paguei o preço, você está livre, você está liberto. O diabo que te condena já foi derrotado, porque você confessou o teu pecado, você deixou o teu pecado, e as misericórdias do Senhor te alcançaram. Você está livre do jugo do pecado, e o diabo não pode te condenar, porque maior é Jesus que morreu na cruz por você, para te libertar e te dar vida eterna para a glória de Deus. Essas leis eram colocadas para socializar aquele povo e para tornar aquele povo temente diante do Senhor. Mas haviam leis que não valiam ou não validavam a purificação. Por exemplo, o adultério. Quando um homem fosse pego adulterando e uma mulher também fosse pega adulterando, ou seja, o homem casado agora estava tendo um caso extraconjugal com uma mulher, não validava se apresentar para a purificação, porque era pecado capital. Eles tinham que ser levados à praça e eram mortos apedrejados, tanto ele quanto ela. Vejam o que fazem com aquela mulher pecadora. Agora, diante de Jesus, nós encontramos tantos erros daqueles fariseus. Eles queriam pegar Jesus e descobrem uma mulher adúltera, uma mulher que estava traindo seu marido. Mas a lei ditava que não somente a mulher, mas a mulher e o homem tinham que ser levados juntos à praça para serem apedrejados. Mas eles não encontraram o homem e levaram a mulher. E a mulher então agora está ali diante dos seus acusadores e diante de Jesus. Jesus está abaixado, escrevendo lá na areia, e então eles dizem a Jesus: mestre, nós pegamos esta mulher em adultério, e a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. O que é que tu diz? Jesus continua escrevendo. E ele olha, ou melhor, nem olha, ele diz: se há alguém entre vocês que não tem pecado, atire a primeira pedra. Você pode dizer para alguém: se você não tem pecado, pode me atirar a primeira pedra. Diga para alguém, porque é muito fácil apontar o dedo para o outro. Você tem 4, né? Quatro apontando para você. Mas por que Jesus não condenou aquela mulher? Porque Jesus conhecia o coração daqueles homens e também conhecia o coração daquela mulher. Mas olha o que Jesus faz. Jesus então diz: aquele que não tem pecado, atire a... E diz o texto que dos mais velhos aos mais novos foram se retirando, sem que ninguém atirasse uma pedra naquela mulher. Quando todos se esvaíram daquele lugar, Jesus pergunta à mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores? Isso é muito profundo, meu irmão. Aonde está o teu acusador? Aonde estão aqueles que te acusam quando você falha? Onde estão aqueles que te acusam quando você erra? Onde estão aqueles que te acusam quando você quer acertar? Olha, maior é Deus que te justifica. Maior é Deus que conhece o teu coração e vê que você quer acertar e andar na presença dele em santidade.
Maior é Deus que vê que você errou, mas não ama o erro. Que você errou, mas está disposto a acertar e se levantar para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Se isso é verdade, levanta a tua mão e adore a Deus nessa noite. Maior é Deus para ver que você está lutando com a fraqueza, e você vai vencer essa fraqueza, porque você vai chamar a ajuda de Deus, a presença do Espírito Santo, e o Senhor manda lhe dizer uma coisa: Ele vai te levantar de forma poderosa, e você será alguém diferente para a glória de Deus. Seja o vício de drogas, seja o vício do álcool, seja o vício da prostituição, seja qual for o palavrão, seja qual for coisas imorais, indecentes, seja qualquer coisa que está afastando a presença de Deus, Deus não desistiu de você. Deus vai te ajudar, Deus vai te purificar, Deus vai te levantar, e você verá a glória de Deus na tua vida. Só que há uma palavra aqui que muda todo o conceito de vida dessa mulher. Jesus olha para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Não sei, Senhor. Se eles não te condenam mais, vá e não peques mais. Segura na mão de alguém, faz aí, olha como Jesus olhou para aquela mulher e diga: vá, mas não peques mais. Jesus disse para ela: vá, você já venceu. Irmãos queridos do Senhor, escute: o pecado só é consumado se você delega a ele autoridade. O pecado só é consumado se você permite que ele te governe. Até o momento em que você está sendo tentado, essa tentação parte de Satanás, porque Tiago diz que Deus não nos tenta, quem tenta é o diabo. Deus nos prova, mas a partir do momento que o diabo está te tentando, você tem que lutar, você tem que prevalecer e chamar Deus para perto de você, fugir do ambiente, tem coisas, meu irmão, que você tem que fazer igual José. O que José viu? Não viu que não ia aguentar aquela mulher tão linda, tão bela de Potifar, que tentou José estava sozinho. O que ele fez? Pé para quem te quer. Correu, saiu do lugar, saiu da cena, saiu do momento. Quando você vê que não vai aguentar, foge. É melhor um fugitivo vivo do que alguém morto espiritualmente porque quis encarar. Não, vai, nada, eu sou o crentão, eu sou o santão. Segura na mão de quem está perto de você e diga assim: cuidado, só Deus é poder. Levanta a mão de alguém e diga: cuidado, só Deus é poder. Amém ou não amém? Se você sabe que essa é a sua fraqueza, passa longe. Busca Deus, se desvia e receba a sabedoria. Amém? Eu já vi há pouco tempo eu conversava com um rapaz: não, pastor, eu vou lá na comunidade, eu vou lá evangelizar, eu vou lá. Não vai, que você não está preparado. Eu vou lá. E foi e caiu, gastou tudo que tinha. Vocês conhecem, Andréia e Margarida conhecem, sabe de quem eu estou falando, não é? Foi lá e gastou tudo, nem chegou em casa, né? Você lembra disso? Nem chegou em casa, gastou tudo com drogas. Achou que podia. Não, já estou convertido, já estou preparado, né? Quase que eu falei o nome aqui agora, meu Deus. Já estou preparado, já estou. Não, meu irmão, vigia, vai buscar o Senhor. Não, não. Levanta a tua mão e diga: só Deus tem poder. Amém? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Espera o tempo de Deus. Espera o tempo de Deus. A gente tem visto tantas vergonhas, né, irmãos? Tanta gente que está profetizando, está pregando, está cantando, daqui a pouco está lá no mundo de novo. Por isso que você não vê, né? E alguns até me criticam, dando oportunidade, levantando logo. Não, vem cá, meu irmão, você já é missionário, vem cá, você é diácono, chegou a... vamos preparar as pessoas, amém? Vamos dar às pessoas estrutura. Vamos analisar, observar, para quando essa pessoa for levantada,
ela vai ser levantada para nunca mais cair, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá estrutura às pessoas. Não é, vem cá, meu irmão, aceitou Jesus agora, já vem para cá. Quantos foram contar os seus testemunhos e hoje estão no mundo novamente? Quantos foram para a televisão? Quantos foram e contaram os seus testemunhos e hoje estão fora da presença do Senhor? Ah, apóstolo, eu quero contar. Segura aí, segura o seu testemunho, porque quando você contar, vai ser algo tão glorioso que as pessoas não somente vão ouvir, mas vão falar: verdadeiramente ele é um homem de Deus, verdadeiramente ela é uma mulher de Deus, porque está falando o que está vivendo, para a glória de Deus. Quantos creem nisso? Levante a mão, adore e glorifique o nome do Senhor. A purificação, na maior parte das vezes, era feita com água. A própria água era o elemento para purificação. Porém, muitas vezes, a água também era uma água que era considerada imunda quando ela era usada inadequadamente. Agora escute uma coisa, não era todo mundo, não era qualquer pessoa. Quem é que praticava o ato da purificação? Quem? O sacerdote. O sacerdote. Meu irmão, hoje todo mundo quer ser sacerdote, todo mundo quer ser pastor. Ah, meu Deus do céu. E a gente está vendo tantas aberrações. A gente está vendo o nome do Senhor sendo ridicularizado. A igreja sendo desmoralizada. Não só na mídia, coisas que a gente sabe e não sabe. Ser pastor é algo muito sério. Ser pastor é você representar vidas diante de Deus, na terra, diante de Satanás. É você ter a responsabilidade de consagrar as pessoas e as coisas das pessoas e a vida das pessoas. Você é um representante de Deus, representante da igreja. Ser pastor não há apenas uma exigência eclesiástica ou teológica. Para você ser um pastor, você tem que ter vida com Deus em primeiro lugar, ter um chamado, ser separado, um preparo e, acima de tudo, estrutura. Amém? É bonito o nome pastor, né? Não é bonito o nome pastor? Pastor dá status. Querido do Senhor, querida do Senhor, ser pastor é levar o fardo dos outros. Você está preparado para isso? O sacerdote ia lá fora da tenda e pegava o fardo das pessoas e apresentava para Deus. Pegava as doenças das pessoas, pegava os problemas das pessoas, as culpas das pessoas e apresentava para Deus. E apresentava para Deus. Mas quem é que pegava os problemas do sacerdote? As culpas do sacerdote? Ninguém. O sacerdote, quando ele entrava no tabernáculo para ir ao sumo sacerdote, ele carregava uma correntinha e uma sineta amarrada na sua perna. Se o tabernáculo fosse aproximadamente desse tamanho aqui, 45 metros de comprimento, ele teria que ter uma corrente com 45 metros de comprimento e uma sineta. E a corrente, ele ia entrando, e a corrente e a sineta ia batendo. Tim, 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 tim. Tim, tim, tim. Quando ele parava, a sineta parava. Aí todos ficavam assim, ó, esperando. Porque havia uma expectativa. Se a oferta foi aceita, o sacerdote continua vivo. Mas se a oferta não foi aceita, o sacerdote morre. Pergunta para quem quer ser pastor: está disposto a morrer pelas ovelhas? Está disposto a morrer por alguém? Está disposto a anular a sua vida por pessoas? Hein? Olha os cabelinhos brancos. Você acha que isso aqui é natural? Não, meu irmão. Não. Tem muito cabelo aqui que foi a ovelha que colocou. Tem muito cabelo branco aqui
né? O pastor Márcio diz, eu digo para ele, você me deu cabelo branco. Ele fala assim, e o senhor tirou o meu cabelo. Queridos, que Deus levante muitos pastores, que Deus levante muitas pastoras, mas que sejam pessoas estruturadas e preparadas para fazer uma obra gloriosa e estejam dispostas a viver aquilo que Deus tem para elas e morrer pela obra. O sacerdote então apresentava a oferta, e quando a oferta chegava ao sumo sacerdote, o sumo sacerdote levava a oferta para ser queimada. A oferta era queimada e subia uma fumaça. Aquela fumaça subia com um aroma diante do Senhor, o incenso, e o Senhor recebia, e a pessoa era curada, e a pessoa era perdoada, e a pessoa era purificada. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Isso é tão sério que as outras religiões pegaram isso, porque o diabo não cria nada. Diga para alguém, o diabo não tem criatividade própria. Ele pegou isso e colocou isso como um sincretismo diante de outras religiões, e muitas continuam hoje apresentando ao diabo o quê? O que elas apresentam? Animais como oferenda, sangue de animais, rosas, flores, velas. Ei, nada disto mais vale para pagar a nossa culpa, para nos purificar, porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado pelos nossos pecados. Tem alguém que pode adorá-lo e glorificá-lo nessa noite? Jesus já morreu. Então quando você leva uma vela, uma galinha preta, ou mata um boi, pega a cabeça do boi, leva para uma encruzilhada, Deus não está aceitando essa oferta. Hebreus, capítulo de número 9, capítulo de número 10, depois você pode ler até o 8, 9, 10, o próprio autor vai dizer que não é mais sangue de bode, não é mais sangue de cabrito, agora é o sangue da nova aliança, é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Aleluia! Esse é o ato da purificação. Esse é o ato da purificação. Então, quando eu leio um texto levítico que fala sobre um menino que nasce e uma menina que nasce, eu vejo um Deus preocupado em resolver esse problema. Porque um menino representa, generalizando, todo sexo masculino, todo ser que é homem. Uma menina representa, generalizando, todo sexo feminino, todo ser que é mulher. Então Deus, Ele olha para isso e fala, eu preciso resolver isto. Esta mulher se torna impura pelo sangue, então eu preciso gerar um filho em uma mulher, um filho que não vai ser gerado por um homem, um filho que vai ser gerado pelo meu Espírito. Essa mulher vai ser agraciada, eu vou escolhê-la de uma forma especial. Aí o Senhor escolhe uma mulher chamada Maria, virgem, e chama Maria e diz, você é agraciada, e terás um filho, e dará a ele o nome de Jesus. Você sabe o que significa a palavra Jesus? Em hebraico é o mesmo que Josué, Yeshua, o que liberta. O que liberta. Quando nós somos purificados, nós somos libertos do pecado, da doença, da condenação de Satanás. Deus preparou Jesus, que nasceu, para resolver o problema do menino, para resolver o problema da menina. E Ele derramou um sangue, para tornar todo o sangue que se coloca diante dele puro, para a glória e honra do nome dele. Eu quero louvar a Deus, porque Jesus já te purificou. Você está limpo.
Me faz lembrar daquele leproso que chega para Jesus e diz: mestre, 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 me limpe, me purifique. Jesus olhou para ele e disse: você quer ser limpo? Quero. Então, ser limpo. Ser limpo. Ele não chegou diante de Jesus com nenhuma oferta. Então, eu concluo aqui dizendo: por que Jesus então enviava os leprosos que ele mesmo curava aos sacerdotes? Parece que estamos tendo uma escola bíblica na quarta-feira. Por que Jesus enviava os leprosos curados aos sacerdotes? O texto nos diz que 9 deles foram curados e não voltaram a Jesus, mas um foi curado. Amém ou não amém? E voltou a Jesus. E mesmo assim Jesus disse o quê? Vá e se apresente ao sacerdote. Por quê? Porque Jesus ainda não havia morrido. Porque o sangue de Jesus ainda não havia sido o quê? Aspergido. Não veio nenhuma libação. O sangue não foi derramado. O véu não se rasgou. Então a lei ainda imperava. Por isso que Paulo diz lá na carta aos Gálatas que Jesus não veio para abdicar da lei, para excluir a lei, mas para que a lei fosse cumprida. Mas aonde habitou o pecado, levante a mão, receba, superabundou a graça de Deus. Quando o sangue de Jesus desce sobre aquele madeiro, ali ele começa a escrever uma nova história. Começa a escrever a história da nossa justificação, da nossa regeneração. Nós fomos regenerados, justificados pelo sangue de Jesus. Quando o diabo olha você pecando e se apresenta para Deus, o Espírito Santo se apresenta na reunião. Jesus já está ao lado do Pai, à destra do Pai. E aquele momento é lembrado: Pai, o meu sangue foi derramado por ele, o meu sangue foi derramado por ela, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, para não abrir nenhuma precedência. Então, apóstolo, eu posso estar dentro da igreja, posso andar com a Bíblia, eu posso louvar no altar, louvar na igreja e viver pecando, para não abrir nenhuma precedência, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo, mas conforme o Espírito. Uma coisa é o pecado. O pecado tem que ser um incidente na nossa história. Amém ou não amém? O pecado não pode ser algo comum, não pode ser um hábito, não pode ser algo constante. O pecado é um incidente. É coisa que vai acontecer, se acontecer, porque um incidente. Você está andando aqui, eu estou aqui, daqui a pouco eu escorrego. Isso é um incidente. Amém ou não amém? Aconteceu um incidente aqui agora. Né, Mateus? Diga para o teu irmão: o pecado não pode fazer parte do seu dia a dia. Porque aí Deus sabe o que é incidente e o que é costume. Hábito. Você tem que amar mais a Deus do que o pecado. Se é verdade, levante a tua mão, glorifique e exalte o nome do Senhor. E pecar não é só... Tem pessoas que falam: mas eu não mato, eu não roubo, eu não roubo mulher de ninguém, não adultero. Não existe pecadinho, nem... Olha para o teu irmão e diga: pecador. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Se você botou olho grande na roupa da irmã ali, ó, eu amo a minha cela. Botou olho grande. Está com inveja da blusa da irmã. Você está pecando. Hã? A irmã fez o cabelo, aquela prancha linda. Entrou na igreja. Você... Meu Deus. Um dia eu vou ter um cabelo desse. Pecadora. Amém ou não amém? Você pode ficar em pé? Você pode dar um aplauso para Jesus? Você pode glorificar, louvar o nome do Senhor? Tem glória a Deus aí, igreja?
Dê o melhor aplauso para Jesus. Escute, esse ato não tem preço, porque o preço já foi pago. Pedro diz que não foi prata nem ouro, o preço é o sangue de Jesus. Amém? Ninguém pode pagar pela salvação, ninguém pode pagar, porque ela já foi paga, o preço foi pago. O que eu tenho que fazer então para ser salvo? Perguntou o carcereiro de Filipos. Paulo e Silas respondem rapidamente: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. Quem completa? Quem completa? E a tua casa. Só existe uma forma de você ser liberto desse pecado. Só existe uma forma de você ser liberto dessa lepra. Só existe uma forma de você ser liberto dessa enfermidade escondida que está matando você espiritualmente. Qual é a forma, apóstolo? Crê no Senhor Jesus Cristo e seja liberto para a glória de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e seja restaurado. Mas o que é crer? Crer é você deixar agora o seu costume de vida, os seus hábitos de vida, a sua forma de vida e viver segundo a vontade de Deus, para que você se torne nova criatura em Cristo Jesus. Aí eu vou profetizar terminando essa palavra: as coisas velhas se passam e eis que tudo se fará novo na tua vida. Naamã ganhou uma nova pele. Naamã ganhou uma nova pele. Ficou com a pele tão limpa, que parecia um bebê. As coisas novas virão para a sua vida. Escute, vale a pena deixar o pecado. O pecado é como um câncer que vai matando aos poucos. Olha quanto tempo, Deus está mandando eu dizer isso para alguém aqui. Quanto tempo você já perdeu da tua vida, quantas coisas já perdeu da tua vida por causa desse maldito pecado, por causa dessa atitude, desse hábito, desse costume ou desse vício. Quantas coisas. Você é mais forte do que isso, você é mais poderoso do que isso. Você pode governar essa situação. Por isso que Paulo diz: continuaremos nós servos do pecado? Ele responde: de maneira alguma, porque agora não é o pecado que nos domina, mas Cristo Jesus. Cristo Jesus que habita em nós. Cristo Jesus precisa habitar em você. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz, me convidar para entrar, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Me permita ler mais um texto, e eu quero que você abra a sua Bíblia, para nós encerrarmos, orarmos e nos retirarmos desse santuário, indo para a nossa casa em adoração a Deus. 1 João, por favor. Primeira carta de João, antes de Apocalipse, já pode começar a... Amém? Ao inverso, para te facilitar. Capítulo 1. Capítulo 1. Versículos de número 5 ao 10. Se o Mateus puder, já colocou aqui. Eu gosto mais dessa tradução. Se você puder acompanhar comigo aqui, por favor. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. É a mensagem que eu estou anunciando hoje a você. Deus é, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, o que fazemos? Mentimos e não praticamos a verdade. Se eu amo o pecado, se eu tenho prazer em pecar, eu estou mentindo. Eu não estou validando o ato de Jesus na cruz para me purificar e me libertar. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Levante a tua mão, porque isso é muito forte.
E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Diga: o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, me purifica de todo pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, mas eu não tenho pecado, é o que estão pregando aí fora. A igreja de Satanás, a igreja do 666, a igreja do antigo líder José Luiz, que faleceu de cirrose, de tanto beber. A igreja do anticristo, que está aí em tantos lugares, inclusive em Caxias. Em Caxias há uma filial desta igreja, pregando que não existe pecado, que o diabo é bom. O diabo é bom, não existe pecado. Essa é a mensagem que eles pregam. Essa é a mensagem, porque Deus fez tudo bom. E prazer é agradável a Deus. E Deus não é contrário ao prazer. Porque senão Deus não teria criado prazer. Prazer de adorar a Deus, de ser um ser moral. Isso é que glorifica e exalta o nome do Senhor. Amém, igreja do Senhor Jesus? Mas continuando aqui, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Se você diz que não é pecador, que não tem pecado, que não precisa de Jesus, que não precisa de libertação, me perdoe. Eu não posso omitir isso, nem posso deixar de falar a verdade. Você está enganado. Todos nós somos pecadores, inclusive eu que falo contigo. Todos nós precisamos de Jesus, todos nós precisamos da graça de Deus, todos nós precisamos do amor de Deus, todos nós precisamos da libertação, para que não morramos e vivamos no inferno. Enganamos a nós, está enganando a si mesmo. O diabo está te enganando, e não há verdade em nós. Agora o versículo 9. Se confessarmos, leia comigo por favor. Se confessarmos os nossos, vamos juntos? Ele nos purifica. Se você confessa pecado e larga, o texto diz bem claramente, aquele que confessa pecado e larga, alcança misericórdia. Alcança misericórdia. Jesus está te purificando nesta noite, porque lá dentro você está gritando: perdoe-me, Jesus, porque eu sou um pecador. Perdoe-me, Jesus, porque eu ando pecando. Perdoe-me, porque eu te amo, Jesus, e eu não quero pecar, eu não quero cair, eu não quero falhar mais. Jesus vai te restaurar, Jesus vai te libertar, Jesus vai te conduzir numa vida de santidade, e você verá a glória de Deus sobre a tua vida. Você verá o poder de Deus sobre a tua vida. Deus vai te reanimar, porque o pecado é tão ruim que ele apodrece a alma, ele adoece, ele rouba a alegria, ele rouba a unção, ele rouba o prazer, e o pior, ele ensurdece os nossos ouvidos espirituais. Ele faz com que tudo que Deus fale não tenha importância. Ele cauteriza a alma, ele petrifica o espírito, e o pecador que não quer reconhecer o seu pecado, não quer ouvir a voz de Deus, então não tem conserto para ele. E é tudo isso que o diabo quer, que o pecador continue no seu pecado, porque o salário do pecado é o que, igreja? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Dê um aplauso lindo para Jesus. Dê um aplauso lindo para Jesus. Aleluia! Oh, glória! Glória, Badassai! Glória a Jesus! Aleluia! Eu quero orar com você. Eu quero encerrar orando, mas eu quero que você peça licença a alguém, dê um abraço nessa pessoa, abraça ele, vamos orar, diga: não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Nós